Saudações a todos e todos em mais uma edição da coluna Direito à Cidade. Hoje eu quero refletir sobre a crise de representatividade que ainda persiste, ainda existe no Brasil, principalmente em relação à população brasileira, no que tange acreditar na legitimidade das instituições, entre uma delas o Supremo Tribunal Federal, o STF. E o que me faz fazer essa reflexão foi a leitura de uma obra já produzida há alguns anos da saudosa historiadora Emília Viotti, que é o Supremo Tribunal Federal e a Construção da Cidadania. Nessa obra ela fala que o STF é uma instituição republicana, né, que toma força, que é criada com o advento da República e que nos momentos mais autoritários da história do Brasil, e principalmente da história recente do Brasil, fez frente tentando ser guardiã da Constituição e das liberdades através justamente da sua função ontológica, né, de defender a Constituição, né, de ser guardiã da Constituição. Então, é importante nesse momento onde que se discute de fato a eficácia do sistema de justiça brasileiro, a morosidade, não é? A importância de se entender que uma justiça justa é uma justiça feita em tempo, não é? Mas, ao mesmo tempo, embora a justiça brasileira seja alvo de constantes críticas, né, os tribunais, mas é importante entender que tanto os tribunais e como o STF, como última instância, elas fazem a defesa das garantias fundamentais e de tantas outras que estão previstas na Constituição, inclusive da nossa última Constituição, a nossa Constituição Cidadã de 1988. O fechamento do STF significa o estabelecimento de um Estado autoritário, onde as liberdades são cerceadas, onde o cidadão comum perde a sua voz, as outras instituições, as outras associações, as mobilizações sociais perdem garantias. Na verdade, nós perdemos um parâmetro. O STF ele tem pautado, e isso traz críticas, né, quando o STF legisla, né? Eu não sou um defensor disso, mas entendo que quando nós temos um poder legislativo que mostra desconhecimento de direitos básicos da Constituição, de leis, né, de fundamentos básicos previstos na Constituição, o STF sim tem que declarar a sua inconstitucionalidade. E até mesmo quando leis são omissas e não são regulamentadas, e a exigência social, o cotidiano, não pode esperar também a morosidade do legislativo enquanto se produz uma lei, regulamentá-la devidamente para que ela seja aplicada. Então, em certos momentos, o STF sim acaba legislando, e é uma questão emblemática, mas isso acontece quando o poder legislativo é omisso também, ou põe em dúvida ou incompleto quando faz no seu processo de construção de leis, deixa dúvidas, deixa a desejar, deixa lacunas, né, que precisam ser preenchidas, e o STF, sempre tendo como parâmetro a Constituição Cidadã de 1988, tem que exercer a sua função. Então, eu deixo aqui a reflexão, porque é claro que o nosso sistema de justiça está longe do ideal, mas ao mesmo tempo, a nossa Constituição e o STF, não é? A Emília Viotti, ela fala isso, ela fala assim, não adianta ter leis que protejam o direito, que protejam a democracia, se os tribunais não exercem a sua função de fazer com que essas leis, de fato, sejam cumpridas, que essas leis elas possam ter vida, né, ter ação, ter eficácia na prática cotidiana. Então, vale essa reflexão. É lógico que, como já falei aqui, reiteradamente de que a nossa justiça está longe do ideal, mas ainda a nossa justiça e o STF, com toda a dificuldade que os advogados que militam sabem, né, das dificuldades, mas ainda é um parâmetro, ainda é uma instituição que garante o exercício da democracia. Se perdermos esse parâmetro, principalmente as populações mais pobres, os movimentos sociais
de pessoas com menos acesso às garantias constitucionais serão prejudicadas. Na verdade, a sociedade como um todo, mas sem dúvida a população mais pobre é a mais atingida. Fica a minha reflexão, um grande abraço.